Boa noite, que a graça e a paz de Cristo esteja aí com o seu espírito, com a sua alma, com o seu corpo, te consolando, te edificando, te transformando, às vezes nos exortando, e talvez essa também seja uma dos itens bem enfatizado, pelo menos nos estudos que eu tenho feito e que hoje eu gostaria de compartilhar aqui neste sábado sincero, boa noite. Nós vamos para Hebreus, fazer uma viagem em Hebreus, pelo menos ter Hebreus como ponto de partida. Eu queria ler o capítulo 12 de Hebreus, vamos ler o capítulo 12 de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 12. E esse capítulo fala algo sobre Jesus e que tem a ver conosco também, gente. Se ouvirem algum barulho na live é porque hoje é sábado, hoje é sábado. Sábado é sincero, sabe como é que é? E às vezes muita gente está aí ouvindo músicas e mais música, então fica um aflorado de sons, Mas que a gente foque aqui nessa ministração. Minha oração é que aqueles que assistirem essa live, quando estiver gravada, possam ser abençoados e captar a mensagem, que os ouvidos estejam abertos para ouvir do Espírito, algo espiritual. Eu vou tentar aqui, ver se eu consigo só dar uma compartilhada aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Compartilhar com pessoas que me pediram para compartilhar, Compartilhar aqui. Deixa eu ver o que mais. Já foi, Já foi. Vamos lá. Enviadas. Vamos lá, E agora vamos para a leitura de Hebreus. Minha oração é que todo o empecilho seja removido, seja dissipado pela presença do Senhor aqui e aí onde você estiver ouvindo. Que você receba ouvidos apurados, ouvidos espirituais para ouvir. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. A carne para nada aproveita, as palavras que eu digo são espírito e vida. Então, que a gente possa ter ouvidos espirituais, pois assim vamos absorver o melhor para a nossa edificação espiritual, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, Vamos para Hebreus. Hebreus capítulo 12, Você pode acompanhar na sua Bíblia, se estiver em casa, pega uma Bíblia, se você ainda tem tempo de ler manuscrito, como é o meu caso, eu gosto muito. Ou pelo virtual mesmo, pela internet. Ou acompanhe aqui com a gente, mas no caso sei que vai assistir gravado. O versículo ele diz, portanto nós também. É interessante como ele começa, olha, portanto nós também. Porque o contexto ele está se referindo à pessoa do Mestre Jesus, ao Senhor Jesus. Mas aí ele começa a trazer esse compromisso, ele compromete o homem nisso. Não é Jesus sozinho nisso. Jesus se fez pobre para me enriquecer, Ou seja, estou livre da cruz, ele levou minha cruz. Eu gosto de uma canção, é até nome de um CD que tinha, o nome do CD do Diante do Trono, que dizia, o nome do CD era assim, tempo do CD, o nome do álbum lá, era assim, ainda existe uma cruz. Ainda existe uma cruz, E a gente vai ver isso hoje, no decorrer da leitura, a gente vai ver que ainda existe realmente. E ele fala assim, não a cruz da salvação, claro, lógico, não, mas a cruz que nós vamos hoje entender o que seria essa cruz, que não era que era para ser, mas parece com uma cruz.
a medida da resistência da carne, da resistência do ego em ir para a cruz, leva a gente ter que proclamar que ainda existe uma cruz, né? Ainda existe uma cruz. E Jesus diz, quem quiser me seguir, negue a si mesmo e tome a sua cruz. E venha após mim, me siga, né? E aí ele começa aqui em Hebreus falando, olha, portanto, às vezes me perguntaram assim já, como é que é meditar na palavra? Como é que é meditar? Meditar na palavra, gente, é o que eu estou fazendo aqui, ó. Você vê que eu estou no versículo 1 e eu ainda não terminei o capítulo. Eu ainda nem concluí o versículo 1. Eu nem concluí. E mesmo quando você estiver lendo sozinho, no meu caso eu estou fazendo uma live que eu estou explicando, estou fazendo uma explanação. Mas quando você estiver sozinho, para que o Espírito Santo ensine para você, é bom você ler com calma. Ler com calma. Porque às vezes o Espírito Santo quer mostrar algo para você nas entrelinhas de um versículo. E se você atropelar com aquela pressa de dizer assim, pronto mestre, pronto mentor, já fiz o dever de casa, li a Bíblia toda. Eu, no caso, se fosse para mim um aluno chegasse para mim e falasse isso, eu ia perguntar, e aí? Ele, e aí o quê? Eu li a Bíblia toda, já fiz a minha parte. Eu ia dizer para ele assim, você tem que ler novamente, ler tudo de novo. Até ele cansar, até o ego dele ser vencido e ele entender que não era ler, era meditar. A Bíblia diz, bem-aventurado aquela que medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Meditar é uma coisa, ler para dizer que leu é outra coisa. Nem precisa ter o Espírito Santo, né, para ler. Inclusive a Bíblia, você pode ler a Bíblia. Eu conheço muitas pessoas que leem a Bíblia, mas não são discípulos de Jesus Cristo, mas leem a Bíblia, eles leem. Dá para ler sem o Espírito Santo. Agora, meditar e receber os insights favoráveis ao contexto do que quer dizer, aí é outra história. Depois a gente fala sobre isso, é outra mensagem. E aí ele diz aqui, ó, portanto nós também o quê? O texto é sobre nós ou é sobre Jesus? É sobre Jesus e sobre nós. Esse texto aqui ele é sobre Jesus e sobre nós. Para esses dias, ó. Nós também. Pois, aí ele fala agora assim, ó, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Nossa, tem testemunhas nisso? Uma grande nuvem, viu? Na verdade, esse capítulo todo ele fala dessa nuvem, né? E o capítulo anterior a ele. É um contexto. Você tem que ler Hebreus todo para entender. Uma grande nuvem de testemunhas. Aí, ó. Ele diz assim, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E o pecado que tão de perto nos rodeia. Você vê que ele separa aí embaraço de pecado. Ele fala, deixemos todo o embaraço e o pecado. O que é o embaraço? A pessoa pensa, o embaraço é o pecado. Não, ele separa. Embaraço é uma coisa, pecado é outra. Ele diz, deixemos todo o embaraço aí e o pecado. E os dois estão perto de nós, tanto o embaraço como o pecado. É assim que medita, viu? Bem devagarzinho. Tanto o embaraço como o pecado. Tão perto de nós. Ele nos rodeia. Aí, poxa, como é que eu faço? O pecado está perto, me rodeando. O embaraço também. Como é que eu faço? Aí ele fala, corramos. Corramos. Para onde? Para Deus. Vou correr para Deus. Ele fala, corramos. Agora, olha como esse versículo 1, ele é, meu Deus, é uma incógnita, né? Que vai ser revelado para os pequeninos hoje. Corramos com paciência. Corramos com paciência. Como é que se corre com paciência, hein? Como é que se corre com paciência, gente? Corramos com paciência a carreira que nos foi, a carreira que nos está proposta. Portanto, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Aí nós vamos para o versículo 2, porque eu sei que o versículo 1 já disse muita coisa, né? Aqui já é o 2, deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, ainda é o 1, né? Ainda é só o 1. Aí vamos para o 2 agora. Que carreira é essa que nos foi proposta? Que proposta de carreira é essa?
Qual é a carreira? No versículo 1 ele já deu uma luz, né? Fez uma alusão sobre essa carreira. Aí ele fala agora aqui, ó, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Olhando para Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Ele disse lá na cruz, né? Está consumado. Foi lá que ele disse, isso está consumado. O qual, agora, como é que isso se deu? Né? Como que isso aconteceu? Ele disse, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Olhando, realmente eu tenho que olhar para Jesus, isso é verdade. A gente tem que olhar para Jesus. Hoje alguém falava isso para mim, eu olho para Jesus, só olho para Jesus. Pois é, tem que olhar, tá aqui, a Bíblia está dizendo que é para olhar para Jesus. Olhando para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, pela alegria, porque essa palavra gozo é o mesmo que alegria, pelo gozo, alegria, que ele estava proposto, que também ele recebeu uma proposta, Jesus. Recebeu uma proposta do Pai, faça isso e vai ter uma alegria no futuro, né? Suportou a cruz. Aí entra a cruz agora na jogada. Olhando para Jesus, que é o consumador da fé e autor, o qual, pela alegria que estava prometida, suportou a cruz. E como é que se suporta a cruz, gente? Porque se a cruz tem que ser suportada, é porque ela é uma coisa rude, né? Se uma coisa eu tenho que suportar, é tolerar, é porque ela não é tão agradável, ela não é tão carinhosa assim. Na verdade não é, gente, é rude. A cruz é rude. Ninguém vai para a cruz tomando Coca-Cola, comendo pipoca, não. A cruz, até Jesus lá na hora pediu assim, eu tô com sede, deram foi fel para ele. O negócio não é fácil, não. Aí, mas diz que ele suportou. Olha o que o texto fala, que ele suportou a cruz, né? Ele suportou. Ele suportou a cruz, e como ele suportou? Aí diz, desprezando a afronta. Desprezando a afronta. E assentou-se à direita do trono de Deus. Aleluia. Aleluia, gente. Como é que se despreza a afronta, gente? Olhando para o autor e consumador da fé. Se você olhar para quem está te afrontando, para os teus afrontadores, às vezes o afrontador seu é um filho seu, às vezes teu afrontador é teu patrão, às vezes teu afrontador é tua patroa, às vezes teu afrontador está na tua própria família, você recebe afrontas na sua própria família, na sua casa, seus parentes. Às vezes o seu afrontador é alguém que é um mentor seu, é uma mentora, é o seu pastor, né, sua pastora, seu padre, seu líder, seu guru. Quantas pessoas tinham raiva do mestre Osho, né? Porque se sentiam afrontadas, né? Muitos homens e mulheres se sentiram afrontados pelo mestre Osho, né? E já não andavam com ele, já não participavam mais da comuna dele, porque se sentiram afrontados pelo mestre Osho, né? Então aqui diz assim que ele suportou a cruz. E o que ele fez? Ele despreza a afronta. Gente, o que faz a gente sentir agredido e o que faz a afronta ter poder, guarda isso hoje que eu estou tentando te ensinar aqui em nome de Jesus. O que faz uma afronta ter poder não é nem a pessoa que está te afrontando e nem mesmo o que ela está te dizendo, se é palavrão, se é palavras palavras desonrosas, humilhantes. O que torna isso humilhante muitas vezes é a atenção que nós estamos dando a tal afronta. É a atenção. Às vezes a pessoa fala, ele não podia fazer isso comigo, eu sou pai dele, eu sou mãe dela, eu sou tio, eu sou professor. Porque hoje nós vemos isso, nós ligamos a TV e vemos pai contra filho, filho contra mãe, marido contra esposa. Não é assim, pastor contra ovelha, ovelha contra pastor, partido contra... Parece que a questão partidária gera essa política, vou falar assim, não, como diz meu amigo, né, politicagem, né? Eu chamaria de política violenta. É uma política violenta e selvagem.
que quer te levar para a cruz. É a politicagem que fizeram com Jesus para levar ele para a cruz, unido ali os políticos com os religiosos, né, os principais do povo, né? As principais lideranças públicas foi que afrontaram Jesus lá na cruz. Foi as principais lideranças públicas da sociedade da época que afrontaram Jesus e crucificaram ele lá no madeiro. Mas o que Jesus fez, gente? O que Jesus fez para ele assentar-se no trono de Deus, ao lado de Deus, ser exaltado? Diz que ele desprezava quando eles os afrontavam. Eles falavam assim: rei dos judeus, se tu é rei dos judeus, desce da cruz. Cuspiam nele, batiam nele. Não foi o que ele ensinou? Ele disse: ó, quando alguém bater de um lado, oferece o outro. Diz que foi colocado ele no meio de 2 ladrões. E diz que os ladrões lá na cruz zombavam dele. Os ladrões diziam: se tu é filho de Deus, desce da cruz. Quer dizer, porque para eles, na mente deles, um filho de Deus não pode ficar na cruz. Um filho de Deus não pode terminar o ministério, a vida dele numa cruz, principalmente um homem de 33 anos e meio, muito jovem. Não pode terminar assim. Ele perdeu. Se ele está na cruz, é porque ele não está agradando a Deus. Se ele está na cruz, é porque ele pecou, ele está desobedecendo a Deus. Se ele está na cruz, diz que ele estava na cruz pelado. Botaram ele na cruz pelado, nuzinho lá na cruz. O que cobria talvez o corpo dele era muito sangue. Muito sangue, o sangue dele foi derramado. Por isso que diz aquela expressão: o sangue de Jesus tem poder. Só que esse poder ele veio de uma vergonha, gente. Isso nós não podemos negar. Por isso que quando aqui o Hebreus capítulo 12, versículo 2, ele diz o quê? Olhando para Jesus, olhando para ele aonde? Olhando para ele na cruz, amados. Aqui o olhar para ele, é por isso que eu até entendo quando as pessoas usam crucifixo ou usam aquela imagem de Jesus na cruz, né? Uma imagem. Porque a gente às vezes se tornou tão superficial, tão material, tão carnal, que a gente não consegue acessar essa imagem pela fé. Tem que ver, tem que tocar para ver se sente, né? A gente usa aquela expressão: o que os olhos não vê, o coração não sente. Eu até concordo, só que não existe só esses olhos aqui não. Meu pai, por exemplo, meu pai era cego, mas meu pai ele viu a cruz. Sendo cego, ele viu a cruz. Como que ele viu a cruz? Ele acessou com os olhos da fé, com os olhos do espírito, os olhos do entendimento, o terceiro olho. A glândula pineal dele abriu e ele acessou Jesus e ele olhou para Jesus. Está aqui, ó. Eu estou lendo Hebreus, capítulo 12, o capítulo 12 completo, né? E agora eu estou no versículo 2. No versículo 2 ele diz: olhando para Jesus. Olhando para ele em que situação? Na situação que ele está sendo envergonhado. Porém, ele vai ser exaltado. Ele vai vencer essas afrontas. E como é que ele venceu as afrontas? Quando eles falavam: se tu é de Deus, desce da cruz. O que ele fez? Não fez nada. Ficou, ó, em silêncio. Se tu tem um ministério de Deus, por que a tua igreja não tem muitas ovelhas? Que pastor é esse que não tem uma Cathedral Church, que não tem uma Mega Church, né? Que não tem uma Hiper Mega Church, né? Não tem um templo Mega Church? Por que ele não tem? Ele não é de Deus, ele não é de Deus. Não, fazer uma live em pleno sábado à noite tá na cruz. E olha que eu já fiz live aqui, gente. Eu já fiz live, agora não, já faz um tempo, mas já fiz lives atrás que não só nessa plataforma, mas em outra plataforma também já aconteceu. Eu fazer a live ali, pessoas entrarem na live para me afrontar, para criticar o que eu estava falando sobre Jesus. E me criticar minha pessoa com palavras de baixo calão ali, sabe? Pessoa falando, afrontando mesmo. E o que é que eu fiz? Para que a live não acabasse, e para que eu também não entrasse na da pessoa, não reagisse àquele veneno, eu tive que olhar para Jesus, o autor e consumador da minha fé, aleluia, o qual pela alegria que estava proposta, como ele propôs para mim, suportou a cruz. E o que é suportar a cruz? Desprezar as afrontas, aleluia. Despreza, irmãos. Você se sentiu afrontada por mim, se sentiu afrontada pelo irmão A, pelo irmão B.
Despreza isso. Se sentiu afrontada pelo seu esposo, ele me afrontou, não sabe me aconselhar, diz que usou até a Bíblia para falar que ia falar, mas ele foi me afrontar. Mas vem cá, será que ele te afrontou ou foi o seu ego que se sentiu afrontado? E aqui tem que fazer uma terapia nisso aqui. Por que eu me senti afrontada? Se Jesus, que de fato foi afrontado, ele desprezou. Ele desprezou. E quando ele desprezou, o que aconteceu? Meu irmão, eu estou sentindo desculpa, não é querendo ser místico, muito místico agora não, mas eu estou pregando aqui, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui na sala onde eu estou. Está muito forte a glória de Deus nessa palavra de hoje. Aleluia. Eu sabia que hoje, pela manhã, eu preparei um esboço para trazer para a live. Preparei um esboço fantástico sobre as cartas de Paulo. Mas quando eu comecei a chegar em casa, que eu preparei aqui o cenário para mim, sentei na minha cadeira, o Espírito Santo me deu uma outra palavra, que foi Hebreus 12. Dessa palavra aqui. Ele está dizendo assim para mim, despreza a afronta. Você é afrontado no trânsito, despreza. Você pode viver mais. Muitos perderam a vida bem cedinho porque não souberam, sabe, essa dinâmica terapêutica aqui do desprezo. Não souberam. E a palavra, o evangelho ensina isso também. Os terapeutas ensinam, gurus ensinam, constelações sistêmicas ensinam, aleluia por tudo isso, mas a Bíblia também não fica de fora. A mensagem da cruz também é um sistema terapêutico fantástico, eu diria perfeito, para você desprezar a afronta. Olhando, mas tem que olhar para Jesus, olhando para o autor e consumador da fé. Porque pela alegria, irmãos, a alegria que está proposta para mim e para você não se compara à afronta que você está passando agora. Você é afrontado pela sua família, você é afrontado pela sua mãe, você está sendo afrontado pelo seu namorado, você é afrontado pelo seu amigo de igreja de fé, você é afrontado nas redes sociais. Despreza essa afronta. Mas você não vai conseguir desprezar essa afronta se ficar olhando para os teus algozes, ficar olhando para a tua esposa, ficar olhando para o teu filho, ficar olhando para o seu patrão, ficar olhando para a situação do país, ficar olhando para os políticos, ficar olhando para a violência no trânsito. Você não vai conseguir. Você vai conseguir desprezar essa afronta, porque essa afronta é um fato. Essa afronta é um fato. Não dá para negar que não tem afronta. Tem afronta o tempo todo, afronta em todo lugar. Não é só aqui na internet, não. Afronta quando você sai na rua, afronta quando você vai no comércio, afronta quando você vai no shopping, afronta quando você vai na praia, afronta o tempo todo. Essas afrontas, elas são quase que onipresente. Está em todo lugar. Às vezes a tua saúde física, fisiológica tenta te afrontar. E quando você está nesse nível, você entende que você não é o seu corpo. Você está nesse corpo, mas você não é o seu corpo. Mas muitas vezes surge uma questão hormonal, uma questão de variação de humor. Teu cérebro parece que está um bug, uma coisa, e você se sente assim afrontado no seu corpo. E você, mas eu não quero isso e a coisa está indo, eu não quero e a coisa está indo. Quem é que não quer? O ser espiritual que é você. Quem é que está indo para baixo? O corpo que está vulnerável às questões, às oscilações, às mudanças hormonais. As mudanças hormonais. E você começa a lutar, toma remédio, toma uma coisa, toma um suplemento, toma uma vitamina, um polivitamínico, vitamina C, para ver se segura o corpo, e o corpo desanda, e à medida que a idade passa, parece que o negócio fica mais assim, meu Deus, o que é que está acontecendo? Deus está dizendo para você, você é espiritual, você é espírito, você é esse que está vendo todo esse auê acontecendo, esse furdúcio acontecendo, esse ribuliço acontecendo aí, tanto dentro como fora. Mas você não é nenhum nem outro. Portanto, o que é que eu faço? A tua saúde física está te afrontando? Despreza. Não leva a sério. Às vezes nossa mente, nossos hormônios também nos pregam peças. Uma vez eu vi um instrutor, um nutricionista. Ele estava falando que o cérebro às vezes não entende certas coisas do nosso corpo. E nós temos que fazer ele até usou a expressão manipulação do corpo,
falando sobre treino, né? Tinha um podcast que eu estava ouvindo de um personal trainer e um nutricionista. Ele falava sobre a manipulação da atividade física para suplantar algo que o cérebro não está conseguindo conceber. Olha que coisa. E o que isso tem a ver com o mundo espiritual? Tem muito a ver. Porque o mundo espiritual está te dizendo que você não é todas essas oscilações de humor, essas sensações, por mais que você é permitido a senti-las. Porque você está no corpo. Mas você é aquela testemunha que vê. O mestre Osho já falava sobre isso. E olha que ele nem era um cristão, mas falava sobre isso. Ele falava que nós somos o observador. E como observador, nós também nos observamos. Paulo diz a sua carta aos Coríntios, ele fala assim, quando vier o que é perfeito, falando de Deus, né, de Jesus, ele fala, então eu vou conhecer como eu sou conhecido. Olha que palavra. Eu vou conhecer como eu sou conhecido. Mas para mim me conhecer, me autoconhecer, aqui é autoconhecimento de alto nível bíblico. Para mim examinar a mim mesmo, eu tenho que transcender tudo isso que eu penso que sou eu, que me limita, para me observar, para me examinar. Então eu tenho que ir além de mim, eu tenho que ir além do hormônio, eu tenho que ir além da serotonina, do cortisol, eu tenho que ir além da adrenalina, eu tenho que ir além do medo, do pânico, da ansiedade, aleluia. Eu tenho que ir além da melancolia, da depressão, da angústia, da tristeza demasiada. Eu tenho que ir além do transtorno do pensamento acelerado, eu tenho que ir além do TDAH, eu tenho que ir além, querido, de tantos Hs da vida, eu tenho que ir além de toda a patologia e perceber como sou conhecido. Eu tenho que ver que eu sou esse amontoado de peças que me pregam, me levando para a própria cruz, como pregaram Jesus, como os cravos romanos pregaram o Filho de Deus no madeiro, mas mesmo no madeiro, ele olhou, e sabe o que ele fez? Ele desprezou toda aquela afronta, aleluia. Ele desprezou toda aquela afronta. E sabe por que ele desprezou? Porque ele teve uma visão. E a visão que ele teve era uma visão tão gloriosa. Uma visão tão gloriosa que aquelas afrontas não chegavam nem aos pés, não se comparavam à glória prometida. A palavra diz que houve um grupo, um batalhão de choque mesmo, na Grécia Antiga, Atenas. O nome desse grupo era os Espartanos de Atenas. Os espartanos. Parece que o nome da cidade lá era Tebas, não lembro agora. Me perdoe se eu estiver errado. Corrija depois. Mas diz que esses 300 espartanos liderados por um rei chamado Leônidas, né? Ou Leonidas, né? O rei Leônidas. Era a guarda pessoal do rei Leônidas. Eles foram para um lugar chamado Termópilas, que era ali chamado os Portões de Fogo, ou de Ferro, alguns chamam. E ali eles lutaram contra um grande, considerado deus, chamado Xerxes. Xerxes mandou tantos e tantos, eram legiões e legiões de exército contra 300. Os 300 de Leônidas. E esses 300, meu irmão, lá nos portões de fogo, foram vencendo, matando. Teve uma falange de soldados, uma legião que foi contra o exército dos 300. O nome da falange lá da legião era os imortais. Os imortais. Pronto. Os imortais. E diz que o rei Leônidas falou assim, quando falaram assim, Leônidas, agora a gente vai morrer. Por quê? Porque quem está vindo aí são os caçadores das almas humanas. E ele perguntou, quem são eles? Ele disse, são os imortais. E aí diz que o rei Leônidas falou assim, vamos fazer prova disso. Vamos fazer prova se eles são mesmo imortais. E ali eles lutaram. E foram vencendo. Eles venceram no dia, eles mataram. Eles começaram a matar pela manhã e foi até a noite. Matando, e eles sobrevivendo. Matando que o próprio Deus lá, que era um homem que se considerava um Deus, Xerxes, diz que ele sentia alguns historiadores falam que ele sentia um certo frio na espinha das costas. Que ele sentiu-se ameaçado, ele sentiu a divindade dele ameaçada por homens, por 300 homens. Aqueles homens não recuavam. Era um protegendo o outro com o escudo e perseverando, mas eles tinham um propósito. E aí disseram assim, eles estão loucos. O próprio povo deles lá de Tebas falou, eles estão loucos de estarem lutando contra o deus Xerxes. Porque é suicídio
A morte é certa, eles não vão conseguir vencer com 300. Mas sabe o que aqui os 300 falavam, junto com o rei Leônidas? Eles falavam assim, o que eles chamam de suicídio, nós chamamos de glória. É a glória. Nós estamos nos preparando para receber a glória. Aí uns diziam, mas não tem glória nisso, é suicídio. Ele disse, não tem suicídio, aqui é glória. A morte é uma glória. E olha, eu estou falando aqui de gregos. Gregos, eles não eram discípulos de Jesus Cristo, não, eram gregos. Agora vamos trazer para Jesus. E Jesus? O que Jesus fez quando estava na cruz? Jesus, ao contrário do rei Leônidas, ele não tinha uma espada na mão, lutando. Pelo contrário, quando diz que Pedro pegou uma espada para cortar a orelha de Malco, foi um soldado do templo que ia prender Jesus, Jesus disse assim, coloca a espada na bainha, embainha a espada, porque não há quem viva pela espada que não morra por ela. A tua espada, Pedro, a partir de agora é outra, não é essa daí não. Eu não te dei uma espada para você cortar a orelha dos homens, ainda que esses homens venham te crucificar, te prender, te afrontar. Mas o que você tem que fazer com os homens que te afrontam não é tirar a orelha deles, é colocar uma orelha sensível à voz do Espírito Santo e da palavra de Deus. Diz a história que Jesus pegou a orelha no chão, sangrando ali. O Malco, assustado, ele pegou a orelha e colocou a orelha de volta. Fez um processo de... a orelha foi amputada pelo Pedro. Jesus foi lá e remontou a orelha novamente. Quando Jesus coloca a orelha de volta, aquele homem, ninguém conta a história dele, mas acredita-se que ele se tornou um grande discípulo de Jesus, Malco. Ele nunca mais foi o mesmo. Ele foi impactado com aquela experiência de amor extravagante de perdão. Aleluia. Você já pensou, você vai prender o cara, o outro para defender corta a tua orelha, e ele vai lá, coloca a orelha no lugar, ainda repreende o que quis defender ele, dizendo assim, não faz assim. Não há quem viva pela espada que não morra por ela. O próprio Leônidas morreu pela espada, lá pelas flechas, pelos arqueiros do imperador, do deus Xerxes, né? Mas a atitude dele aqui é para simbolizar, para aqui, amplificar aqui, para a gente entender aqui o raciocínio bíblico hoje, nessa noite, nesse texto de Hebreus. Porque aqui está falando assim, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que estava proposto, é interessante porque tem uma frase, eu estava lendo o filme Portões de Fogo, lendo o livro, né, Portões de Fogo, que fala dos 300 de Leônidas, e diz que quando eles foram para a batalha final, porque eles foram traídos, né, eles foram traídos, e aí o lugar que eles tinham lá estratégico não foi mais porque o exército do Xerxes cerca ele dos dois lados. E aí eles não tinham mais a Termópilas para se proteger, o paredão, os portões de ferro, né, de fogo. E aí disse, quando eles sabem que foram traídos, eles vão assim mesmo. E diz que o rei falou assim para todos os soldados, os liderados, ele falou assim, olha, filhos, meninos. E eles olharam assim, né, eles tinham um brado, um grito, aú, aú, e disse, meninos, comam bem hoje, tomem bem o café reforçado, porque esta noite jantaremos no inferno. Diz que ele usou essa expressão, essa frase. Para o grego isso era normal até, né? Jantem bem, não, comam bem no café, né? Tomam bem seu café, porque essa noite jantaremos no inferno. Falou isso. E ninguém se escandalizou com aquela frase. Pelo contrário, aquela frase ali era como se fosse assim, um conselho motivacional. Eles ficaram mais animados, mais empolgados, mais motivados para aquela guerra. Agora imagine, irmãos, olha só, porque hoje a aula aqui é alto nível, eu sei que quem sem querer ofender, mas por isso que eu orei no começo da live aqui, para Deus te dar ouvido sensível, igual deu para o mal, para você poder ouvir essa palavra, senão você vai se escandalizar com ela. Aqui é uma palavra que aqui é espírita, que você tem que ouvir essa live várias vezes, maratonar com ela para você captar alguma coisa boa para o seu crescimento espiritual. Porque o que eu estou falando aqui não é do rei Leônidas, dos 300, eu estou falando aqui sobre Cristo, é sobre Cristo. Mas olha o que é interessante, se um pagão, vamos falar assim, um pagão, ele tem fé para dar a sua vida por uma causa que ele acredita, e mesmo falando que o inferno é garantido para ele, que ele vai que ele vai jantar no inferno, e ainda assim ele vai para o inferno assim mesmo, vai orgulhoso. Imagina nós aqui nesse texto aqui maravilhoso que diz assim, ó, olhando para Jesus,
o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que ele estava proposto, é gozo, gente. A proposta aqui não é inferno não para nós. A proposta aqui é alegria. A proposta aqui é o paraíso. A proposta aqui é o céu, heaven. A proposta aqui, gente, é isso. E ele diz, por amor, não só o céu, porque não é o céu, adianta estar o céu vazio. O céu e os irmãos, a igreja, a noiva do Cordeiro, juntamente com os santos anjos, juntamente com todo o exército celestial, toda a família, na verdade, nesse tempo não vai precisar mais de exército, vai ser a família da fé. A grande nuvem de testemunhas, está aí. Todos os santos lá, toda a família de Deus. E ele diz que isso é gozo. Isso não é inferno, isso é gozo. Aí ele diz, e ele desprezou a afronta. Ele estava olhando tanto para o céu, às vezes, gente, a gente está olhando tanto para a terra, tanto para os homens e menos para Jesus, que a gente começa a atentar muito às afrontas. Leva para o campo pessoal, aí procura outra pessoa para ficar falando. Você não sabe o que foi que o irmão falou comigo. Foi que ele falou, ai, eu tô magoado. Irmãos, isso é chupeta. Isso é chupeta, tem que tirar isso da boca. Mamadeira, tira a mamadeira da boca. É hora de se alimentar de algo mais sólido, é hora de crescer. É hora de evoluir, vamos falar assim, para ver se a gente entende. É hora de expandir, desenvolver nossa salvação. Não é mais tempo, nós não temos mais nem idade para isso, para ficar dizendo assim, tô magoado, magoou o que magoou? Não, mas eu ainda sou ser humano, eu ainda sinto, sim, sente tudo isso, olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Despreza as afrontas e olha para o céu que te está proposto, porque as aflições desse tempo nem podem se comparar com a glória que há de ser revelada, diz o Senhor. Aleluia. Isso é demais, gente. Esse texto, ele é muito forte. Deixa eu ler aqui, que eu parei tanto aqui que eu não li o que foi comentado. Zombar é uma forma de tentar atiçar o ego. Como Jesus não estava no ego, ele tudo suportou. É isso aí. É verdade, viu? Daqui estou sentindo com você. Na hora da unção. Pois é. É verdade. Notoriamente. Positivo e operante, meu amigo. É isso mesmo. Entendido. É isso mesmo. Meu Deus, gente, isso é muito forte, gente, essa palavra aqui. Eu estou aqui, degustando dela, mas eu estou indo devagar para não dar uma má digestão. Oh, aleluia! Está enchendo aqui, enchendo de revelação aqui. Eu estou querendo ler o resto do texto, mas não estou conseguindo, porque só o começo do texto aqui é muito rico de revelação. Vem cá, vocês que vão domingo para a igreja amanhã, quando vocês estão lá na hora do culto, vocês sentem a palavra chegando dessa forma? Eu não estou querendo aqui puxar brasa para minha sardinha, não é isso, não. Na verdade, eu estou aqui preocupado, porque eu quero que vocês se alimentem da palavra. Porque senão não vai adiantar ir para a igreja domingo e viver o resto da semana sendo afrontado por tudo e sendo movido pela emoção gerada pelas afrontas dos teus algozes. Não posso passar a minha semana magoado com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã, porque ela falou uma coisa que eu não gostei, com a minha ex-mulher, ou com a minha mulher, ou com o motorista do Uber, ou com o motoqueiro no trânsito, ou com a violência na cidade, ou com os partidos políticos, ou com a corrupção na política. Meu irmão. Jesus, essa não era a proposta de Jesus. A proposta é essa, olhando para Jesus. Aleluia. Sempre que você estiver sendo tentado, lê esse versículo aqui que ele vai ser vitamina para a sua alma. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Suporta a cruz, irmãos. Suporta a cruz. E quando você suporta a cruz, o que é que você faz? Na prática, você despreza a afronta. Sabe o que é desprezar a afronta? Desprezar a afronta não é ser mal educado com a pessoa que falou que está te afrontando, não. Ou também não é afrontar a pessoa, não. Reagir à afronta, não. O que é que você vai fazer? Você vai como uma ovelha para o matadouro. Você até intercede pela pessoa, fala, pai, perdoa ele, não sabe o que está dizendo, perdoa. Mas você faz isso só em espírito. Não fica falando com a pessoa ali, não, batendo boca, não, porque ela vai pensar que você está reagindo à afronta dela.
É melhor ir como uma ovelha muda para o matador. Guarda silêncio. Às vezes a pessoa está ali, babá, e você, né? E babá, tá certo. Eu não estou certo? Tá certo. E tu não vai reagir, não? Como? Eu estou errado, você está certo. Não, mas eu não posso abrir mão das minhas convicções. Irmãos, sabe o que eu aprendi com o tempo? Quando uma pessoa ela não está aberta para te ouvir, ela já está determinada no que ela julga sobre você, ela crê no que ela sabe, ela crê do jeito dela, e o jeito dela ela não quer nem que Deus mude. O que ela pensa sobre você, não é que ela está te julgando, não, ela já te condenou ao inferno, ela já te condenou. Não adianta você tentar se explicar, você tentar se defender, tentar dizer assim, não, mas eu falei isso para o seu bem. Ela não vai entender. Ela só vai entender. Ela pode até entender, mas se ela entender, ela vai cumprir esse versículo 2 bem aqui, na vida dela. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que estava prometida no futuro, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Você vai ser exaltado, irmão. Há um trono para mim, um trono para você. Há um trono, mas para chegar nesse trono, é necessário passar pela via dolorosa, diz o Senhor. O texto está aí, ó. Eu até colocou mais slide aqui, ó. Versículo 3 fala assim, ó. Considerai, tem que considerar. Isso aqui é uma consideração, ó. Considerai, pois o quê? Ele vai explicando o que é suportar, é desprezar a afronta, suportar a cruz. É aqui, ó. Considerai, pois aquele que suportou, mais uma vez, ó. O que ele suportou? Tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Eita, irmão, aquele suportou muito palavrão, viu? Aquele suportou muita afronta. Aquele suportou muita mentira. Aquele suportou muito tapa na cara. Aquele suportou muita chicotada. Aquele suportou muito açoite. Tá aí, ó. Suportou tais contradições dos pecadores ainda, ó, contra si mesmo. Para que... Aí ele fala qual é o motivo disso. Aí diz assim, olha aqui, ó. Você tem que suportar. A gente fala assim, mas isso é uma injustiça. Isso é uma injustiça que estão fazendo comigo, que estão fazendo com a meninazinha lá. Isso, a gente vive hoje, a cara do país é isso hoje, nos jornais, em todo lugar assim. Mas isso é uma injustiça. Pois é, mas aqui eu estou falando aqui da justiça da cruz. A justiça da cruz em Cristo, olha como é que ela é. Vai olhando aqui, ó. Segundo a Bíblia. Se você não crê, tudo bem, mas eu estou lendo uma passagem que está na Bíblia. Como no nosso país tem liberdade de expressão, ainda não queimaram todas as Bíblias, então está aqui, ó, Bíblia virtual. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. É o que vai acontecer. Por isso que foi que Jesus disse lá em João 16, Jesus disse, Jesus falou assim, ó, hoje vocês vão me deixar só. Todos vocês, meus discípulos, vão se escandalizar, porque o negócio vai apertar hoje, porque hoje vai ser a hora e o poder das trevas, e vocês vão me deixar só. Aí ele fala, todavia, eu não estou só, porque o Pai está comigo. Aí ele fala assim, eu estou dizendo isso para vocês, sabe para quê? Para que vocês tenham paz em mim. Para que vocês tenham paz em mim, não nos homens. Os homens às vezes vão nos deixar só. Às vezes nossa própria família nos deixa só. Às vezes no momento que nós mais precisamos da nossa família, dos nossos parentes, eles nos deixam só. Eles às vezes querem estar com a gente quando a gente não está precisando. Quando a gente está precisando, eles não querem estar. E às vezes a pessoa pensa, não, quando está precisando eu estou. A pessoa pensa que precisar é tipo assim, é quando a pessoa vai ser enterrada, morreu, né? Aí tem que ir para a missa de 7º dia, tem que ir para o velório. Não, irmão, é precisar enquanto está vivo. É precisar enquanto está com saúde. É precisar enquanto dá para pegar um celular aqui, fazer uma chamada de vídeo pra gente conversar aqui, bater um papinho, bater um ping-pongzinho aqui, com cafezinho com tapioca. É conversar. É conversar fazendo um lanche e falar de Deus e trazer uma exortação e isso não tirar o teu apetite. Você não se sentir afrontado, humilhado. Mas começar a receber a palavra da cruz como uma bênção, como um bom conselho. Mas para isso você tem que ter o que Jesus falou. Jesus disse assim, ó, para que vocês tenham paz em mim. Aí ele diz assim, ó, no mundo tereis aflições, no mundo tereis aflições. Aí ele fala assim, mas tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, eu venci o mundo por vocês.
E vocês podem também, porque esse texto aqui fala que Jesus venceu, mas isso não quer dizer que ele invalidou, que ele isentou a gente dessa situação. Não, ainda existe uma cruz. Olha o começo desse capítulo hoje, como é que começou o capítulo? O capítulo começou aqui, ó, incluindo a gente também, ó. Portanto, nós também. O versículo 1 começa dizendo assim, ó. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Né? Portanto, nós também, nós estamos incluídos nisso aqui. Ah, Jesus levou a minha cruz, a cruz dos meus pecados. Sim, mas nós estamos aqui como pequenos Cristos nessa terra, por isso que você se chama de cristão, né? Somos seguidores, somos discípulos de Jesus de Nazaré. E Jesus disse assim, se eles perseguiram o dono da casa, que dirá vocês? Se eles perseguiram a Cristo, o Filho de Deus, o primogênito de Deus, o que dirá os outros? Se eles perseguiram o irmão mais velho, o que dirá vocês? O que dirá nós, que éramos gentios e recebemos o espírito da adoção agora? Entramos também para a família de Israel, da Israel que é lá de cima, né? A Israel celeste. Não estou falando da Israel geográfica, não. Estou falando da Israel celeste, espiritual. Isso é muito forte, gente, aqui. Tem muita revelação. É isso aí, ó. Eu gostei desse comentário aqui da Eliésla, né? A mentora Eliésla. Feijão com mocotó, chega de leite. É verdade, feijão com mocotó. Pois exatamente, precisar enquanto está vivo. Pois é, a pessoa está aqui viva, vamos conversar aqui com uma tapioca, no caso aqui é do Ceará, tapioca, né? Tapioca aqui com um cappuccinozinho. E vamos falando das coisas de Jesus, da boa nova de Jesus, gente. Das boas novas de Jesus. Agora, gente, esse versículo aqui, cadê? Primeiro versículo 3, né? Só para concluir o raciocínio aqui do texto. Deixa eu ver. Hebreus 12, versículo 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Jesus disse, tem de bom ânimo. Jesus disse isso, tem de bom ânimo, né? Olhando para Jesus. Mas se a gente ficar aqui, gente, atentando às afrontas, às contradições, que não foi justo o que fizeram comigo, meu irmão, se você gastar a tua energia, tua preciosa energia, que já não está tão muito assim, que já está pouca, e você gastar essa reserva que você tem de fé, atentando para os teus algozes, para os teus afrontadores, irmão, você vai perder a guerra. Já perdeu. Você vai perder a guerra da fé, você vai perder o bom combate, você não vai conseguir cumprir a tua carreira da fé. Você vai olhar para trás, e aquele que bota a mão no arado e olha para trás, Jesus diz que ele não vai ter prazer nessa pessoa. Não, vamos perseverar até o fim. Eu sei que o amor de muitos vão esfriar, a maldade vai aumentar, mas aquela que persevera até o fim. A unção aqui é permanente. Hoje eu falei com uma filha minha na fé, de muito tempo que eu não via ela. Falava comigo pela internet, né? Foi pela internet, chamada de vídeo. Minha mãe intermediou lá a conexão, lá no Piauí, Teresina. E hoje ela é uma pastora, né? Hoje ela é uma pastora, casada com um pastor. A gente começou a conversar, tá aqui me seguindo no Instagram. E eu falei, e ela falou assim, tá na fé, pastor? Eu disse, mais do que antes, irmão. Agora é que tem que estar na fé. Eu falava um dia para um pastor amigo meu, eu disse, pastor Corra Feio é uma pessoa que está ficando idosa e quando era jovem era da fé, está ficando idosa e está se desviando da fé. Não é. Agora é que quanto mais cabelo branco na cabeça, mais fé, mais fogo na vida do Espírito na nossa vida. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais. Eu estou ficando fraco. Está olhando para os teus algozes. Eu estou ficando fraco. Em vez de olhar para Jesus, você está olhando para quem te xingou, para quem falou mal de você, para os fofoqueiros, para os mexeriqueiros, para os fariseus, para os julgadores. Não olha. Quer dizer, olha porque quem tem olho vê, né? Mas não guarda isso no teu coração. Escuta, mas não guarda isso no teu coração. Não guarda. O que eu faço? Você tem que desprezar isso. Como é que eu desprezo? Olhando para o autor e consumador da nossa fé.
olhando para Jesus. Essa batalha só se ganha com Jesus, gente. Não tenta ganhar essa batalha só pelo teu desenvolvimento pessoal, teu esforço, pelo treinamento que você pegou com o coach. Não vai conseguir. Coach pode te ajudar nas questões financeiras, nas questões corporativas. É excelente o trabalho deles para isso. Questões de performance, talvez até em algumas questões sobre namoro, mas, meus irmãos, na questão da caminhada da fé, na questão da mensagem da cruz, na questão da mensagem da graça espiritual, tem que olhar para Jesus. Tem que olhar para Jesus. Tem que olhar para o mestre dos mestres, porque Jesus é campeão em suportar tortura. Jesus é campeão em suportar afronta. Pense num camarada que começou a sofrer ameaça de morte desde a hora que nasceu até a hora que morreu. Não pense que Jesus teve alguns tempos da vida dele que foi tudo em paz. Você precisa assistir ou ler um livro que fala a infância de Jesus. Eu já li esse livro que fala da infância de Jesus. Ô, meu irmão, se você ler esse livro, viu, você vai ficar com pena de Jesus, porque o que ele não passou na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, os evangelhos aqui estão bem resumidos. Mas se você estudar alguns evangelhos que são chamados de apócrifos, tem um chamado A Infância de Jesus. Você vai ver que Jesus não era um playboy, não era um filhotezinho romano que tinha tudo que queria. Não, Jesus não era assim, não. Uma vida bem simples, camponês, Campônio de Nazaré. Bem simples, vivia no meio do pessoal de Nazaré. E lá acontecia de tudo naquele lugar. Mas ele não perdeu o foco do propósito. Eu posso estar em Nazaré, se meu olhar estiver em Cristo, estiver no meu chamado, estiver na fé, vai vir afronta? Vai vir aflição? Vai, mas tem de bom ânimo, não desfaleça vossos ânimos, mas o que te mantém animado é fruto do Espírito Santo. A Bíblia diz que um dos frutos do Espírito Santo é o longânimo, seja longânimo. A Bíblia diz que é melhor uma pessoa que tem paciência, que é longânima, do que um herói de guerra. Porque o herói de guerra é meio estressado. Talvez se o rei Leônidas, lá de Esparta, tivesse tido mais um pouquinho de paciência, ele talvez não teria nem morrido naquela guerra. Né? Ia conversar lá com Xerxes, ia tentar fazer alguma... Eu não sei, talvez ele não teria morrido daquela forma tão prematura, né? Como ele morreu lá, deixando a esposa e um filho. Mas para eles era a lei deles lá. Aqui a lei não é a lei de Esparta. Aqui é a lei do Espírito da graça de Deus. Aleluia. Essa lei nos faz transcender a morte. Não porque a gente é imortal, mas porque a gente recebe o Espírito da ressurreição, da graça. Aleluia. Transcende essas coisas. Eu sei que parece que a gente está sendo morto quando a gente é afrontado e a gente não reage à afronta, a gente não revida a afronta do filho, a afronta da filha, a afronta do marido, a afronta da esposa, a afronta do patrão, a afronta do vizinho, a afronta do mundo inteiro. A Bíblia diz, tem de bom ânimo, eu venci, foi o mundo inteiro me afrontou, o mundo inteiro me afrontou, me levantaram pelado numa cruz, o mundo inteiro, ficaram ali pensando que estavam me envergonhando, me colocando numa situação de vitupério, o judeu envergonhado, minha mãe ficou ali chorando, vendo eu sangrando, mas eu fui exaltado sobre todo nome, ao ponto que isso se tornou um sentimento para todo aquele e aquela que se considera ser discípulo do Mestre Jesus, escolhidos do The Chose. Vamos lá, essa é a trilha da cruz, discípulos, essa mensagem hoje é para discípulo de Cristo. Essa mensagem hoje, Sábado Sincero, é para discípulos de Cristo. Essa mensagem é para os discípulos, gente. Para os discípulos de Cristo. Ah, Jesus. Tem um versículo 4, tem. Há situações que o serviço de coach não resolve, somente pela fé. Pois é. Principalmente para os discípulos, né, dos escolhidos de Cristo. Esta nuvem de testemunhas são os profetas mortos, pagaram com o sangue do Cordeiro. Imagine, se eles pagaram com o sangue do Cordeiro, e a gente? Porque tem mais coisa aí no capítulo 12, a gente só leu até o versículo 4, né? Ó, o versículo 4, misericórdia, o versículo 4 fala assim, ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. O que ele quer dizer com isso? Vocês já querem desistir, vocês nem sangraram ainda.
Aleluia. Vocês estão entendendo aí o que que esse capítulo está nos motivando? O que que ele está nos atiçando? Me lembrei do rei Leônidas agora. Lembrei aqui dos 300 de Esparta. Tá aí, ó. Ó, ainda não resistis até o sangue. E aqui o sangue não é porque a gente vai entrar numa guerra com uma espada matando gente, não. Ele está falando aqui da gente ser ferido. Não é para a gente reagir à espada deles. Não é para a gente reagir à violência deles. O cara me cortou no trânsito, e hoje me cortaram no trânsito umas 2 vezes. O cara me cortou no trânsito, o que é que eu faço? Eu vou diminuir a velocidade, vou dar um jeito aqui de fazer uma direção defensiva. Mas parece que eu estou perdendo. Parece que eu sou covarde. Parece que eu sou medroso. Parece que eu sou frouxo. Não. Isso não é ser medo, isso não se trata de medo. Se trata de um tipo de coragem que só tem quem está olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus de Nazaré. Oh, meu Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia. Meu Deus, que visão, Senhor. Visão da glória do Senhor. Ela me afrontou, a amante do meu marido me afrontou. Deixa afrontar. Mas parece que ela ganhou na história e eu perdi. Perdeu nada. Eu perdi. Quem perder por amor de mim, achá-la-á a vida sem fim, diz o Senhor. Aleluia. Hoje está forte. Hoje está forte porque eu estou pregando Hebreus 12, mas está vindo, parece que a Bíblia todinha na minha cabeça agora aqui. O Novo Testamento está vindo todinho. Ai, chorecanta labas. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, Jesus. Está aí o versículo 5. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filhos, viu? Filhos no plural, é pra gente aqui, ó. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmais quando por eles for repreendido. Eita, gente, aí tá forte. Aí tá forte. Porque aqui entra o que eu tô te falando. Não confunda repreensão, exortação no Espírito, conselho de Deus para sua vida. Não confunda isso como uma afronta. Às vezes, irmãos, até uma afronta injusta vai cooperar para o teu bem. Paulo diz lá em Romanos, ele diz, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o decreto, o propósito de Deus. Quando ele diz todas as coisas, é todas as coisas. Ah, mas estão me perseguindo, todas as coisas. Ah, mas estão me ameaçando, todas as coisas. Estão me afrontando, todas as coisas. Porque eles não estão afrontando qualquer pessoa, não. Eles estão afrontando alguém que olha para o autor e consumador da fé. Logo você é filho. Se você é filho, tudo vai cooperar. Eu posso dizer como o povo diz, o universo conspira em seu favor, filho de Deus. Mas você sabia que para isso acontecer você tem que olhar como o filho de Deus olha? O filho de Deus, ele não olha para a afronta como um filho do mundo olha. Um filho do mundo, meu irmão, faz até BO na hora que é afrontado. Um filho do mundo, ele diz que não vai suportar a injustiça não, porque como ele disse, ele diz que ele tem sede e fome de justiça, o filho do mundo. O filho de Deus, ele confia, se entrega na justiça de Deus lá na cruz, isso é diferente. Então o que vem, às vezes a pessoa te dá uma repreensão, às vezes é o teu mentor te dá um conselho, aí você se sente assim, humilhado, se sente, ele me afrontou. Às vezes Deus vai usar de repente, como Deus muitas vezes usou Jesus para falar uma coisa para Maria. Muitas vezes Maria disse assim, Jesus, faça assim. Jesus disse assim, Maria, ele disse, mãe, eu estou fazendo assim. É a vontade do meu Deus. Disse que uma vez Jesus se perdeu de Maria. Passaram 3 dias procurando Jesus, Maria e José. Cadê Jesus? Ele era ainda um menino, só tinha 12 anos, parece. E diz que depois de tantos dias ela achou ele lá no templo, pregando a palavra de Deus lá com os doutores no templo. E aí ela chegou lá, Jesus, vem cá. Tu sabia que eu e teu pai estavam te procurando há dias, você se perdeu, seu moleque, não avisou para nós? E aí Jesus disse assim, por que vocês estavam me procurando? Vocês não sabem que eu estava cuidando das coisas do meu pai? Ali o pai não era José não, viu? Ali ele falava de Deus, meu pai no céu.
Deus. Então ele foi bem autêntico ali, bem, sabe, verdadeiro com Maria naquele momento. Não foi grosseiro. Se ela tivesse no ego, ela ia dizer assim: ô José, Jesus me humilhou na frente dos doutores da lei. Ele disse que estava cuidando das coisas do pai. Aí o José, ele humilhou, não foi você não, humilhou fui eu, porque eu que sou o pai dele. Esse moleque sem vergonha, devia lembrar que eu que enxuga as fraldas dele, que limpa as fraldas dele de cocô, de merda, e ele pega e vai dizer que está cuidando das coisas do pai. Se ele estivesse cuidando das coisas do pai dele, ele estava lá na carpintaria. Porque o pai de José, o José é carpinteiro. Ele estava na carpintaria e não no templo. Aí ela, então não é você, José, tá falando do outro pai. Que outro pai? Só tem um pai aqui. O ego, gente, faz a gente esquecer até das promessas espirituais. Faz esquecer da tua identidade, de quem você é e qual é a tua essência, qual é o teu chamado. Não esqueça as suas raízes espirituais. Você foi chamado por Deus antes da fundação do mundo. Foi necessário nascer de novo aqui? Foi porque a gente nasceu da carne e tudo, foi necessário. Mas o nosso ser, a nossa essência, ela vem, antes desse corpo, antes da família que você tem hoje aqui na Terra, antes do nome, da identidade e da persona que você recebeu nesse mundo pela sociedade. Eu estou cuidando das coisas do meu pai. José tinha que ser muito espiritual ali para entender que ele estava falando de Deus. E eu sei que José entendeu. Estou falando aqui uma linguagem como homem, para a gente entender essas dinâmicas que acontecem no dia a dia, que eu vejo, gente, uma coisa que era para ser a coisa mais natural para um cristão, se torna hoje um tabu, se torna hoje uma dificuldade, um sacrifício. Sabe o que é? Perdoar. Perdoar. Eu vejo cristãos aí que dizem que falam em línguas, que tem o Espírito Santo com dificuldade para perdoar. Uma das coisas que era mais natural que era para ter na vida de um cristão, por exemplo, sabe o que é? Amar. E hoje eu vejo o cristão tendo que fazer campanha de oração para poder amar, porque não consegue amar de maneira natural. Aí eu me pergunto, será que esse cristão realmente nasceu de novo? Será que realmente ele recebeu o Espírito Santo? Será que ele tem uma nova natureza? Ou ele ainda está na velha natureza? Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Então você precisa agora começar a curtir mais a sua nova natureza. Você agora nasceu de novo, aleluia. Você foi batizado em Cristo, então agora é uma nova natureza. Eu quero esses dias conversar com você, que você comece a contar para mim testemunhos da tua nova natureza. Às vezes eu falo com cristãos que têm 10 anos de crente, 15 anos de crente, o cara conversa comigo. Eu te confesso, às vezes o pagão é mais espiritualizado do que o cristão. Em alguns casos, em muitos casos. Eu falo com o pagão tá lá falando de coisas místicas, de coisas do terceiro céu, do sétimo céu. Tem pagão conversando comigo sobre Enoque, sobre Salomão. Aí eu vou falar com o cristão. Oh, meu Deus, como é que você tá? Tô magoado aqui. Magoado com quem? Com a minha filha. Tô magoado com quem? Com meu filho. Tô magoado com quem? Com a minha mãe. Tô magoado com meu pai, com meu patrão. Tô magoado com meu pastor. É tanta mágoa nesse povo, no meio desse povo. Eu pare com isso. Vocês têm que ser curados dessa doença. A minha oração, gente, eu declaro essa palavra, que esse ano de 2026 não passa. Esse ano, ou é o ano da cura da mágoa dos cristãos. Esse ano a gente vai trocar a palavra mágoa do nosso coração pela palavra perdão. Pela palavra compreensão, pela palavra compaixão, pela palavra empatia, pela palavra compreensão. Chega de mágoa. Ou então, a gente tem que ser sincero que a gente não nasceu de novo. A gente tem que ser sincero que a gente tem que se humilhar e pedir: Deus, me ajuda a nascer de novo, porque eu não nasci de novo ainda não. Porque senão, eu não vou mais nem saber o que é ser um cristão ou o que é ser um pagão. Qual é a diferença entre um cristão e um pagão? Porque a pessoa chamou de pagão, o pagão está lá fazendo o que Jesus pede. O pagão está praticando sem saber a palavra de Jesus. O pagão. Aí o que diz que é cristão, seguidor de Cristo, está com dificuldade de perdoar, porque está guardando uma mágoa aí de 15 anos no coração, uma mágoa. Se você ver, irmãos, nas pesquisas psicológicas, o que é que a mágoa faz com a sua saúde fisiológica, com a sua saúde mental, com a sua saúde psicoemocional, a mágoa,
É o maior fator que tem hoje de pessoas com ansiedade, com insônia, sabe, à noite, com sofrimento, até para descansar na cama, apagar a luz, é por causa dessa... sabe, o que desencadeou isso foram os sentimentos de mágoa, ressentimentos, sentimentos feridos, machucados, e pior, guardados, as 7 chaves aí dentro da pessoa. Isso não é para ficar na gente. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Tá com mágoa? Vomita essa mágoa, vomita ela. A mágoa é como uma comida que te fez mal. E o que é que eu faço? Provoca, bota para fora isso. E como é que eu vomito? Através da confissão, através da oração, através de um momento, sabe, um momento de comunhão com Deus, olhando para o autor e consumador da sua fé. Olhando para Ele. Não vamos desfalecer nos nossos ânimos, gente. Não vamos enfraquecer e deixar isso. Não vamos naufragar na fé. Vamos perseverar até o fim. E se tiver de perdoar 70 vezes 7, eu vou perdoar 70 vezes 7. Se tiver que eu pedir perdão também, eu vou pedir perdão também 70 vezes 7. Mas eu não quero. Eu não posso. Eu não posso agora, nessa altura do campeonato, na faixa etária que eu estou, nessa fase que eu estou, nessa temporada, desistir do melhor dessa e da outra vida. Não dá. Qual é o melhor dessa e da outra vida? Qual é? Não, o melhor é ganhar dinheiro. Não. É algo que vai além do que o dinheiro pode prometer, do que o dinheiro pode comprar. É um gozo da alma. E eu tô com dificuldade para finalizar aqui, porque eu tô me segurando aqui, até minhas emoções, que eu tô um pouco emocionado. Faz tempo que uma palavra não me emociona. Meu Deus, às vezes outras coisas me emocionam, mas quando a palavra chega a me emocionar, é porque ela tá pesando aqui no meu peito, como um fogo queimando. Eita, eu acho que essa palavra é para mim, irmãos. E essa palavra também é para um pastor que eu conheço ele é brasileiro, é do Brasil, só que ele nesse momento não mora no Brasil, não está morando no Brasil, mas essa palavra é para ele. Eu estou pregando aqui, vendo ele, eu queria tanto poder ter acesso para falar isso para ele, mas essa mensagem talvez chegue para ele hoje no Espírito, onde ele estiver, e eu oro por ele, porque esse pastor já me abençoou muito, e muita gente no Brasil foi abençoado por ele. Mas agora ele está passando por um vale tremendo. Mas enquanto muitos estão criticando ele, afrontando ele, eu vi isso, né? Eu vi isso na internet, as pessoas afrontando ele. E eu confesso que até eu senti vontade de afrontar ele, porque é por uma razão justa, é uma lógica que faz a gente ter que afrontar ele. A narrativa contra ele que foi levantada é lógica. É lógica ela. É como 4 mais 4 é 8. Pronto, bateu. Só que o Espírito Santo, quando eu senti vontade de pegar na pedra para jogar nele, o Espírito Santo disse assim, joga essa pedra fora. Quem vive pela pedra morrerá pela pedra. Joga essa pedra fora, porque a pedra que guia você, meu filho, a pedra que guia você se chama Jesus de Nazaré. Aleluia. Eita, labaçu. A pedra que guia vocês é Jesus de Nazaré. Ele é a principal pedra de esquina. A pedra que foi rejeitada pelos seus construtores. A principal pedra de esquina. A pedra que sustenta a Arabassúria. Eita. Eita Deus. Oh. Ei. Tem que parar, irmãos. Meu Deus. Ai. Eu sinto que o Espírito Santo esses dias ele está gemendo no corpo, sabe, em pessoas que fazem parte, são membros do corpo da igreja brasileira. O Espírito Santo está sentindo, ele está levando a gente para uma intercessão, sabe, gente? Com gemidos inefáveis. O Espírito Santo ele está gerando em nós dores de parto, como aquela que está para dar luz. Enquanto pessoas na ilusão do pão e circo, tentam se alegrar, se preparando com uma expectativa para abraçar um período, um mês de jogos do mundo, uma Copa do Mundo. A igreja, a noiva,
está sentindo dores de parto. A noiva foi levada por uma grande águia para o deserto, longe da vista da serpente. E ali ela está sendo sustentada por um tempo e mais tempo, Rabassu. Eita! Enquanto em algumas nações estão tendo guerra, enquanto a economia está sendo fuzilada, a dificuldade, a inflação, a moeda, a criptomoeda, coisas acontecendo no Brasil e no mundo, coisas acontecendo na economia, coisas acontecendo no campo religioso, coisas acontecendo na instituição cristã, seja da direita, da esquerda, mas existe um povo, um remanescente, os rabiscos que restaram. Existe um remanescente que segue o cordeiro no monte e no vale. Existe uma noiva. Essa noiva não é Babilônia não, viu? Não é Babilônia. Porque existe duas mulheres, existe a Babilônia, mas existe a noiva. A noiva é levada para o deserto. A noiva vai pegar nome e vai ser afrontada. Vão dizer que ela morreu no deserto. Vão dizer que ela está desviada. Vão dizer que ela não está nem congregando, porque ela está longe da vista da serpente. Mas essa noiva está sendo sustentada pela grande águia. A águia representa o Espírito Santo. O Espírito Santo está contigo nesse deserto. Não há deserto que o Espírito Santo não sonde. Na verdade, ele fala com a gente no deserto. Ele nos leva para deserto. O projeto dele sempre foi no deserto. É no deserto o lugar que o crente aprende a amar. É no deserto o lugar que o crente aprende a perdoar. É no deserto que a gente aprende a abraçar o nosso chamado, sem medo das afrontas. Sem medo das afrontas. Quando você sai do deserto, você sai mais maleável, você sai mais quebrantado. E quando alguém até te aconselha, te exorta, te entrega uma mensagem que parece que não é tão legal. Às vezes a pessoa diz uma coisa para você que não é um elogio, não é um elogio, mas é espiritual. Às vezes é uma exortação, é um cajado, né? É como dizer, uma feijoada com mocotó. Mas sabe, se você tiver sensibilidade, se você passou pelo deserto, você vai discernir que aquela palavra, por mais dura que tenha sido o discurso, essa palavra dura pode ser uma bênção para a sua vida espiritual. Vai te livrar da vista da serpente. Vai te dar um grande livramento. Vai te fazer se parecer mais com Cristo. Cristo foi afrontado lá na cruz. Por que você que se diz ser discípulo de Cristo não seria afrontado aí onde você mora, no teu bairro, onde você trabalha, no teu estado, onde você vive, com quem você anda, na família que você nasceu? Por que você não seria afrontado? Você segue o mestre. E se você está seguindo o mestre, não olha para a direita nem para a esquerda, não olha para trás. Abraça a sua cruz e olha para Jesus, negando a si mesma. Isso vai se manifestar agora não só como fé, mas como sentimento na sua vida. E aqui o versículo 6, que foi colocado, diz, meu Deus, o versículo 6 é muito forte, fala, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Misericórdia. E é graças a Deus por isso. Porque açoitaram Jesus também, viu? E lá foi açoite romano. Mas aqui diz que tem um açoite para nós também. Está aqui, ele diz no versículo 5, já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filhos meus, não despreze a correção do Senhor e não desmaie quando fores por ele repreendido. Quem está te repreendendo não é patrão, quem está te repreendendo não é esposa, quem está te repreendendo não é marido, quem está te repreendendo não é pastor, mas foi ele, eu vi, o ego viu isso, a carne viu, mas Deus está permitindo tudo isso. Mas se você tiver com um olhar mais sensível, você vai perceber que por trás disso está Deus. Diz a história, gente, de um guru indiano, que esse guru indiano foi perseguido pelos próprios indianos e pela polícia indiana que tinha lá no local. E diz que teve um momento que esse guru, esse místico indiano, ele foi pego pelos seus algozes, por aquelas lideranças, né, que estavam armadas, e eles falaram para ele negar a fé dele, negar o que ele estava ensinando lá no povoado, lá no vilarejo.
E ele disse assim, eu não posso negar. Aí disseram assim, você afirma que é Deus? E ele falou assim, sim, eu sou Deus. Ele falou assim, eu sou Deus. Quando ele falou isso, eu sou Deus, ele pegou um tiro. E disse, vamos te matar agora porque você disse uma blasfêmia. E ele disse assim, não só eu, como todos vocês são deuses. Desse jeito. Aí acabaram de matar ele. E quando ele estava agonizando, no momento final ali, agonizando para morrer, ele revirando os olhos lá, disse que ele olhou, estava recebendo aquele frenesi da morte, e aquele transe, na verdade, da morte, ele olhando, ele disse que nem esteve, ele falou assim, eis que vejo os céus abertos. Eis que vejo os céus abertos. E ele disse assim, só que ele disse assim, Senhor, eu sei que por trás de cada tiro, cada bala no meu corpo, tu estás por trás disso. Oh! Tarabaçou! Eita! Ah, meu irmão. Eu não sei não. Se hoje eu aguentei receber umas 2 cortadas no trânsito, eu acho que eu saísse agora que eu ia receber 10. 10 pode dar 10 cortadas aqui que eu... Essa mensagem está me motivando, gente. Me motivando. Me motivando até ir para a cruz. Se for preciso. Meu Deus, que vitamina é essa? Eu me lembrei desse testemunho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Quer ser tratado como filho? Tratamento de filho? Hebreus 12. Se suportais a correção, esse contexto fala de correção, gente. Só que a gente está tanto no ego, como esses irmãos dos hebreus estavam tanto no ego, na carne, que correção, em vez de ser uma bênção, como Davi dizia, a tua vara e o teu cajado me consolam, aqui não, aqui parece que está sendo um açoite romano. Mas aí ele diz, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Aleluia. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Pergunta. Versículo 8, para a gente finalizar. Eu passei foi do horário, misericórdia, Jesus. Versículo 8, só o 8 para a gente finalizar, porque não dá para ler o capítulo todo não. Depois você lê em casa, ou então amanhã, se Deus quiser, eu faço a parte 2. Só o versículo 8. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Agora entenda que essa correção às vezes vai ser o teu marido falando que você não quer ouvir. Vai ser o teu pastor, vai ser o teu patrão, não sei, teu filho, tua esposa. Pode ser eu também, né? Sei lá. Mas se estais sem disciplina, olha a questão aqui, a disciplina, da qual todos, viu? Não tem acepção, é todos que são filhos, todos são feitos participantes. Quer dizer, todos vão ter que participar do mocotó. Todos vão ter que participar do mocotó, tá aí. Se estáis sem ela, vocês não são, então vocês sois, sabe o quê? Bastardos e não filhos. Tá aí. Vocês são bastardos e não filhos. Gente, fica essa reflexão hoje. E eu quero finalizar com essa pergunta, para a gente refletir ainda hoje. Somos bastardos ou filhos? Porque se você falar assim, não, eu sou filha, eu sou filho, então essa palavra de hoje não te escandaliza, pelo contrário, ela te dá vitamina, te fortaleceu, é um mocotózinho que fortaleceu você para a sua saúde, aumentou até o teu colágeno espiritual, hoje aumentou, para aguentar mais, né? Os ombros e as costas, enlargueceu as costas agora, né? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. E aí tem muita gente dizendo assim, é muito massa o jeito de eu ser filho de Jesus, é muito massa, porque eu não passo por disciplina, eu não sou disciplinado, eu só vejo os erros nos outros, ai do fulano, ai do beltrano, ai do país, ai do lugar ali, ai da política, ai da economia, ai dos religiosos, ai da minha família, ai né? E ele nunca diz assim, né? Ai de mim. Ele nunca fala como Isaías, ai de mim. Por quê? Porque ele não examina a si mesmo. Ele olha o argueiro que está no olho do irmão, mas não olha a trave que está no dele. Ele aponta para os irmãos, mas não aponta para si. E se a gente está assim, a gente está se enganando a nós mesmos, pensando que somos filhos, mas somos bastardos. Não, irmãos, eu não quero ser bastardo, não. Eu não quero ser um crente bastardo. Eu não quero
viver 2026, esse ano de 2026, eu não quero viver como um filho bastardo, não. Esse ano que, agora, próximo mês, se Deus quiser, eu vou estar aniversariando, completando mais uma volta debaixo do sol. Uma idade madura, E aí viver com essa mentalidade de bastardo, achando que tá tudo bem porque eu tô livre do açoite, eu tô livre da disciplina, eu tô livre das afrontas. Não. Nós não estamos livres. Se alguém falar assim, estavam afrontando a Eliégela, a missionária Eliégela, estava afrontando ela? Tava, glória a Deus. Glória a Deus, como assim? Ela quer dizer que ela está seguindo Jesus. Por que estava afrontando ela? Por causa de Jesus, por causa da fé dela. E é por isso que ela está sofrendo afronta por amor a Jesus. Irmão, eu tenho que já ver essa mulher, eu vou dar um abraço nela, eu vou orar por ela, eu vou até mandar aqui uma oferta para ela. Aliás, manda tua chave Pix, eu vou mandar uma oferta porque eu estou feliz pela tua vida. Glória a Deus, tá motivando a minha fé, tá honrando a fé de Jesus e a minha fé também. Porque se a Eliégela está suportando a afronta por amor a Jesus, eu vou também suportar a afronta por amor a Jesus. E eu vou dizer, Eliégela, tu não tá sozinha nessa não, mulher de Deus. Nós estamos juntos nesse açoite, nós estamos juntos nessa cruz, nós estamos juntos nessa fogueira, nós estamos juntos nesse coliseu, nós estamos juntos. E por mais que pareça que somos espetáculos para esse mundo, um espetáculo de zombaria, de escárnio, de vitupério, nós estamos cientes que os céus estão abertos, que há uma glória para nós proposta que não se compara com nenhuma tribulação, com nenhuma perseguição, com nenhum sofrimento, com nenhuma afronta que a gente possa passar nesse corpo enquanto estamos nessa parte da vida. Se meu amigo Beto está passando por uma afronta, por amor a quem, Beto? Essa afronta é a Jesus. Por amor a Jesus? Meu irmão, e está suportando. Eu estou desprezando, meu amigo. Estou desprezando as afrontas. Rapaz, meu irmão, agora eu estou animado. Eu estava desanimado, viu, aqui. Eu estava já querendo desistir, já ia me desviar da fé. Mas com esse seu testemunho aí, irmão, testemunho esses dias tem que ser isso. O pessoal fala, testemunha, o meu testemunho, eu comprei um carro, eu comprei um apartamento, eu tô morando num resort, eu tô morando no Alphaville, eu tô morando nos Estados Unidos. Irmãos, conta um testemunho que motive a minha fé. Conte um testemunho que motive a minha comunhão com Jesus, para mim não largar a minha cruz. Eu quero um testemunho que me dê coragem. Eu não quero orar para Deus. Deus, me livra da cruz, me livra da cruz. Não, a minha oração não é me livra da cruz. A oração de um filho de Deus não é assim. Me livra da cruz, me dá o livramento da cruz. Não, a oração do filho de Deus é isso. Me dá força para carregar a minha cruz. Me dá força para carregar a minha cruz. Me dá força porque eu já disse o meu sim, eu já dei o meu sim. Eu já dei o meu sim. Eu já disse, seja feita a tua vontade e não a minha. Porque a tua vontade é perfeita, santa, boa e agradável. Não vos conformeis com este século, mas transformai-os por uma mente renovada, apresentando os vossos corpos como sacrifício vivo a Deus, que é o vosso culto racional. Para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, diz o Senhor. Eu acho que hoje 75% do que eu falei aqui foi versículo bíblico. Principalmente no Novo Testamento. Minha boca chega a estar assim cheia. Sabe aquela sensação que está saindo uma espada da boca e ao mesmo tempo entrando um pão aqui? Está sendo comestível e está sendo liberada a palavra dessa profecia, que é a palavra do Senhor. Eu tenho que terminar, gente. Sei que hoje é sábado, o pessoal dorme mais tarde. Olha, eu tenho que deixar um versículo aqui que eu estou sentindo um incômodo no meu espírito de ler esse versículo. Que ele faz altamente contexto com Hebreus 12. E olha que eu nem li o capítulo todo de Hebreus 12. Eu não sei se já terminou Hebreus 12 não, né? Eu não sei quantos versículos são Hebreus 12, não lembro aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui se
São quantos versículos? Hebreus 12. Deixa eu ver aqui quantos versículos. Ixi, é muito versículo, menino. Aqui tem a coisa. São 29 versículos. E sabe o que é que diz no último versículo? O último versículo fala que Deus é um fogo consumidor. Meu Deus. Ai. Você sabia que eu vi um estudo com os amigos teólogos que diz que um dos livros, uma das cartas, versículo 29, né? Uma das cartas que foi mais lutaram mais para abolir essa carta, para tirar essa carta da Bíblia. Sabe qual é a carta? Carta aos Hebreus. Depois eu vou te explicar. Um dos motivos é esse daqui que a gente está lendo hoje. Mas tem um outro motivo também, que eles não queriam colocar essa carta aos Hebreus. Tem um outro motivo aí. Se eu for pregar nisso, aí eu vou chorar demais, porque o outro motivo, meu irmão, o outro motivo dá para quebrar o coração de quem tem o Espírito Santo. Viu? É tanto que você vê que essa carta aos Hebreus, a gente fala que ela é de Paulo, né? Só que lá na carta não está escrito o nome do autor, não. Fala só assim, ó, carta aos Hebreus. Tem uns pastores que pregam assim, o autor aos Hebreus, né? O autor, mas não diz o nome do autor, porque não tem o nome do autor aos Hebreus. Não tem o nome. Porém, quem tem o Espírito Santo não pode dizer que essa carta aqui não é uma carta ungida por Deus, porque essa carta é ungida, patenteada, selada, lacrada, abençoada, tem a marca da promessa da graça de Cristo. Não tem como não ter, ela tem contexto, ela tem. Agora tem uns que dizem que ela não tem, que ela foge do contexto. E depois eu vou trazer o estudo explicando por quê. Que eles dizem que essa carta não é válida, né? A carta aos Hebreus. Eu não sei nem como não pode ser válida uma carta dessa. Mas é só por causa de um personagemzinho que tem lá no começo da carta, chamado Melquisedeque. Depois eu vou falar sobre ele, tá? Porque hoje não dá tempo não. Porque a história dele é longa, do Melquisedeque. Eita, meu, tô todo arrepiado aqui, gente, meu Deus. Hoje eu senti o peso da glória através da mensagem. Oh, meu Deus. Parece que eu tô sentindo aqui o Jesus do The Shows me dando um abraço bem pertinho de mim aqui. Aliás, não é o do The Shows, né? É o próprio Jesus mesmo. Ai, Jesus. Mas mesmo a gente consegue botar aí Filipenses, só pra gente finalizar com uma leitura aqui para nossa noite. Filipenses capítulo 2. Parece que Filipenses capítulo 2, por isso que eu acredito que quem escreveu a carta aos Hebreus foi o apóstolo Paulo, porque é a mesma essência, gente. Filipenses capítulo 2 e aqui Hebreus 12 tem a mesma essência, o mesmo teor, mesmo tempero, tá, do alimento. Filipenses 2, ele diz assim, olha como essa leitura aqui é muito ungida, gente, essa carta aqui. Eita, meu Deus. Me ajuda, porque essa palavra de hoje faz tempo que eu não pregava uma palavra dessa forma, sentindo o que eu estou sentindo aqui. É como se tivesse uma paixão aumentando pela palavra. Boa noite, irmã Márcia. Abraço pro Emanuel e toda a família da Serra de Ibiapaba. Estamos chegando aí esse ano, se Deus quiser. Escuta essa palavra aqui, irmã Márcia, para você e pro Emanuel. Filipenses, capítulo 2, verso 1, e depois eu vou ler o próximo verso. Vai preparando já os outros versículos aí, viu? Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, e Espírito com E maiúsculo, ó, Espírito Santo, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, olha o que ele está usando aí, a teologia dele, ó. Entranháveis afetos. Você sabe o que é um afeto entranhável, gente? Isso aqui é que fala de comunhão profunda. E ele está falando, se há isso, ele fala, ó, completai, porque não está completo não, completai o meu gozo. Olha o que ele fala, completai o meu gozo. Lá ele fala em Hebreus o quê? O gozo proposto, o gozo proposto. E aqui ele fala, completem meu gozo, para que sintais o mesmo. Agora é sentimento, está entrando sentimento na história, está entrando emoção na história. Só que essa emoção aqui é uma emoção saudável, é uma emoção que superou o homem, é uma emoção que atingiu aquele personagem que Nietzsche chama no seu livro, o super-homem. Superou, emoção saudável, completai o meu gozo para que sintais o mesmo,
tendo o mesmo amor e o mesmo ânimo, agora ele fala de ânimo, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. É uma emoção em unidade, para que a gente não seja abastado, viu? Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Já pensou nisso? Cada um considere o outro superior. Mas se ele é meu filho, eu sou mais velho, ele tem que me respeitar que eu sou mais velho. Aqui está dizendo, o maior é o menor. O maior é o que serve. O maior é o que lava os pés. Se eu, sendo mestre, faço isso, façam vocês também. O maior no reino de Deus é o menor. Pode continuar, versículo 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Aqui não está falando aqui de cobiçar os bens materiais dos outros, não. Aqui está falando aqui de ajudar o outro. Aqui está falando aqui de colocar a necessidade do irmão, do nosso próximo, em prioridade. Aqui está falando de compaixão, de se compadecer da necessidade do nosso semelhante. E aqui está falando também de se alegrar com a alegria do nosso irmão e de chorar com a tristeza do nosso irmão. É unidade, é sentimento entranhável. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Olha a palavra sentimento. Agora é sentimento, agora não é mais fé, é sentimento. Sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento dele? Qual foi? Versículo 6. Versículo 6. Qual foi o sentimento dele? Qual foi o sentimento? Porque hoje uma mulher disse assim, uma pessoa exprime assim, não, eu sou o pai, ele é o filho, então ele que tem que me ouvir, né? E o filho tinha até uma palavra de sabedoria para o pai naquele momento, né? Mas ele diz, que sendo em forma de Deus, ou seja, Deus é o pai, e sendo em forma do pai, não teve por usurpação ser igual a Deus. Não ter por usurpação, não usurpou, não ser igual a Deus. Mas antes ele se fez a si mesmo de nenhuma reputação. Quer dizer, ele não tinha nenhuma glória. Se esvaziou da glória. Tomando a forma do quê? De escravo. Forma de servo é escravo, irmão. Forma de escravo. Fazendo-se semelhante a quem? Aos homens. Porque ele não era homem. Mas ele se fez semelhante aos homens. Filho do homem, né? E aí, o que mais? Homem de dores, né? Como diz lá em Isaías, o servo sofredor, homem de dores. E achando-se na forma de homem, o que aconteceu? Humilhou-se a si mesmo. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. E morte de cruz. Tem mais aí? Tem mais? Vamos botar a parte da exaltação, né? Para não terminar hoje a live com a tristeza, né? No final triste. Então bota o versículo 9 aí. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Porque Deus exalta quem se humilha, viu? Deus exalta quem se humilha, não é que o soberbo, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Aquele que se exaltará será abatido. Aquele que se humilhar será exaltado. E lhe deu o nome que é sobre todo nome. É por isso que é importante o nome do Senhor, gente. O nome que é sobre todo nome, porque ele pagou o preço por isso. Ele foi humilhado, foi até a cruz. Olha lá. Versículo 10. A gente não terminar com muita tristeza hoje, né? Senão é só choro. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, viu? No plural, céus, e na terra, e também debaixo da terra. Meu Deus. Todo principado e potestade, irmão. Todo joelho se dobrará diante da glória do Senhor e Jesus Cristo, que sofreu, mas que foi exaltado. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Tá vendo, Betão? Por isso tem que confessar Jesus, né? Tem que confessar ele com a língua. Não é só com o coração, eu confesso aqui dentro. Não, você não é mudo, não é com a língua. É uma confissão verbal. Verbaliza essa confissão. Verbaliza. Toda língua me confesse que Jesus Cristo é o Senhor. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência,
assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Eu acho que é assim que eu termino a minha live hoje. Essa live ela foi ministrada até aqui, eu acho que com essa dimensão, com esse espírito de temor e tremor. Fazia um certo tempo, eu confesso, vou ser sincero, hoje é sábado sincero, né? Eu confesso que fazia um tempo que eu não pregava uma palavra assim. Com esse estado de temor e tremor. Tremor, viu? Senti um tremor aqui. Porque Deus... Ai, não. Aí tu me acabou botando esse versículo aí. Aí você me quebra todinho botando esse versículo aí, que é o versículo que eu mais amo, esse versículo. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Inclusive, esse versículo 13, eu ofereço ele para Eliégela, para a missionária Eliégela, viu, Eliégela? Não sei porque eu senti no meu espírito dizer esse versículo agora aí, viu? Veio agora. Eu não estava nem pensando nisso, agora veio. Só essa partezinha aqui, Eliégela. Porque Deus é o que opera em você, tanto querer, fala de querer, querer do Senhor, e o realizar, porque essa palavra efetuar quer dizer realizar. Ele vai realizar. Ele vai realizar. E é segundo, não é a vontade do homem não, viu? É a boa vontade de Deus na sua vida. Porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. São níveis. Ele também tem a vontade permissiva, né? Ele também permite muita coisa na nossa vida. Só que a permissiva é um nível mais inferior. Agora, essa aqui não, essa aqui é a vontade plena. É a plenitude do Senhor. Quando você reconhece, quando eu reconheço que é Ele que opera no meu ministério, é Ele que opera na vida do Beto. Eita, esse sábado sincero está passando uma noite pentecostal de muita unção, gente, de muita glória. Temor e tremor diante da palavra do Deus. Está restituindo, gente, na nossa nação, uma coisa que está faltando em muitos púlpitos no Brasil. Temor e tremor perante a explanação do evangelho, da palavra do Senhor. E Deus está levantando configurações diferentes esses dias de pregadores, de mentores, de mensageiros, de ministros do avivamento, ministros de fogo, de maneiras que muitos nem acreditam. Esses dias eu até botei um vídeo de uma senhorinha, vovozinha, gente, de idade, terceira idade. Aquela senhora é mais idosa do que minha mãe, mais velha do que minha mãe, mas se você vê a senhora com uma unção pregando a palavra, acho que tinha... Rapaz, eu tinha umas 100 pessoas, ou era 130 pessoas na live dela. Não era nessa plataforma aqui, não, era em outra. E ela lá, pregando a Bíblia, gente. Bem devagarzinho, pregando o Evangelho. Acho que ela estava falando sobre o tanque de Betesda. Ela estava pregando sobre o tanque de Betesda, aquela senhorinha. Eu até comentei lá, apoiando lá, sabe, motivando. Fiquei dando glória a Deus, aleluia, com aquela senhorinha. Senhorinha do coque mesmo lá, cabelo branco, cheia da unção. Botando o óculos de grau assim para ler, depois ela tirava o óculos, começava a dar o discernimento ali. Uma unção, era uma live que era pela manhã essa live. Pela manhã, acho que foi... Essa live foi na sexta-feira, essa live. Sexta-feira. Fogo, aleluia. Irmãos, é isso aí, irmãos. Essa foi a palavra hoje para nós. Que estudo, hein? Que estudo. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Porque é Deus que opera em nós, amigo Beto. Tanto querer... A gente pensa que é a gente que está operando, que é o homem, né? Mas é Deus. É Deus. Quando estavam matando o místico indiano e estavam fuzilando o corpo dele de bala, ele olhou sorrindo para os seus algozes, desprezando a afronta. Ele disse assim, vocês pensam que eu não sei, né? Que é Deus que está por trás de tudo isso. Meu Deus. O carnal, irmão, por pouco, basta pegar um resfriado, ele já diz assim, tá amarrado, é o diabo, é o diabo. Para de exaltar o diabo. O maligno não te toca, nem um fio do seu cabelo. E até quando, se isso acontecesse, ele teria que passar pela permissão de Deus, como aconteceu com Jó. E mesmo quando Deus permitiu, ainda Deus disse assim para o Jó, só não toca na alma dele, porque a alma dele é minha. E que a gente possa declarar nessa noite, a gente possa hoje dormir, gente, deitar no nosso leito falando, Senhor, não adianta deitar nessa cama aqui, descansar meu corpo, e eu não ter aquele selo
do Senhor na minha alma. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Não. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E achareis descanso para a vossa alma, diz o Senhor. Eu quero o descanso que vem de ti, Senhor. A minha alma descansa no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansa minha alma. Em paz me deitarei e logo pegarei no sono. E me acordarei e me levantarei, porque tu me fazes repousar em segurança, diz o Senhor. Que o Senhor dê força hoje, Ele vai dar graça para aqueles que têm dificuldade para dormir, seja por que motivo for. Aqueles que às vezes estão morando num local que tem muita poluição sonora, os decibéis alterados de buzinas, sirenes, motores de carro, paredões. Isso é uma coisa ainda que eu ainda não vi um político decretando alguma lei em relação a isso para favorecer pessoas. Eu fico pensando como as pessoas idosas no Brasil conseguem dormir com tanto barulho no final de semana. E elas precisam dormir. Eu sei que muitas dormem à base de remédio psicotrópico, mas não precisa ser assim, gente. Que haja a lei do silêncio, aí apela às autoridades para chegarem mais com diligência e considerando a idade dos idosos, porque eu tenho certeza que uma buzina alterada, um som de paredão, um foguete, uma bomba, sei lá, uma explosão, quando o tímpano de uma pessoa idosa escuta isso altera os batimentos do coração de uma pessoa idosa. Se altera de uma pessoa mais jovem, o que dirá de uma pessoa idosa, né? Que a gente possa ter compaixão dos nossos velhinhos no Brasil e no mundo e entender que nem todos dormem à base de calmante, tá? Nem todos estão drogados, muitos estão lúcidos. Mas eu quero dizer para você também que se desafia a passar essa noite lúcida, a enfrentar as afrontas dos paredões, dos barulhos e ruídos de Babilônia. Quero te dizer que a graça do Espírito Santo está aí contigo, meu irmão, minha irmã. Mesmo você que está no meio de Babilônia. Mesmo você que está que nem como Ló, lá em Sodoma, na praça de Sodoma. O Espírito Santo que estava em Jesus na cruz está contigo. E ele te sustentará. Isso eu testifico isso no meu espírito, que essa noite é uma noite que você está se embasando numa sustentabilidade, está se enraizado em você um fundamento que nenhuma afronta do inimigo contra a tua vida, tua mente, tua alma nessa noite prosperará. Por mais que você esteja do lado de uma latrina de barulho, você superará isso essa noite dando glória a Deus. Você que abriu teu coração para essa palavra. E essa afronta será desprezada pelo Espírito fortalecido e revestido pela graça de Jesus Cristo que está fortalecendo você. Tomai toda a armadura de Deus para poder estar firme contra as astutas ciladas do diabo e resistir no dia mau. Porque não temos que lutar contra carne nem sangue, mas nossa luta é no mundo espiritual. O Senhor te fortaleça. Que a graça do Senhor, o Espírito Santo, seja com teu espírito, te revestindo de força, de poder, do alto da cabeça até a planta dos pés. Hoje e sempre. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Gente, não se preocupe, eu não estou triste, tá? Eu só senti um pouco o peso da glória hoje aqui. Temor e tremor diante dessa explanação hoje. Hoje realmente foi um sábado diferente. Sábado sincero. Que a palavra do Senhor continue reinando nos seus corações, meus irmãos. Estamos juntos, apesar da distância, apesar das diferenças que temos, apesar de ministérios, funções diferentes que temos, não somos iguais, porém podemos ser unidos em Cristo Jesus. Uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Espírito. E tudo isso, toda essa unidade, ela é unificada
em Cristo, com Cristo e por Cristo. Graça e paz a todos. Se você quiser assistir essa live toda, do começo, vai ficar gravada aí. Que Deus abençoe a todos. Gratidão. Gratidão, gente.